Seja muito bem-vindo ao podcast Frequência Divina. Eu sou Inara e esse é um local para se ouvir a voz de Deus. Mais uma oportunidade para você entrar na frequência divina. E antes que eu te entregue uma mensagem de Deus, aproveite para deixar o seu like. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal e compartilhe com todos aqueles que você conhece. Estamos todos precisando ouvir a voz de Deus. E a mensagem que eu quero trazer para você hoje está em Efésios 1:11. Além disso, em Cristo nós nos tornamos herdeiros de Deus, pois Ele nos predestinou conforme o seu plano e faz que tudo ocorra de acordo com a sua vontade. Hoje, eu venho aqui, através da nossa programação Quem é Você em Cristo, falar mais um episódio com você que vem acompanhando. E hoje eu quero dizer que em Cristo você é um herdeiro de Deus. Olha, essa mensagem de hoje, ela tem um objetivo de semear em seu coração uma fé inabalável, uma esperança fortalecida, para que você perceba que a sua realidade não é só essa que você vê hoje. Para que você entenda que, independente do cenário da sua vida hoje, não foi isso que Deus preparou para você viver. Nós devemos entender, como herdeiros de Deus, que independente do que nós estamos vivendo hoje, não foi para isso que Deus nos chamou. Olha, eu sei que em meio ao Evangelho, às nossas realidades, às nossas vidas e a tudo que nos cerca, é muito difícil nós crermos lá na frente, numa herança dos céus. Muitos de nós vivem como se nem fosse um dia viver no céu. Muitas pessoas ainda vivem tão aprisionadas pela própria realidade que não conseguem nem mensurar o que é ser um herdeiro de Deus. Muitos de nós até cultivamos a fé, vamos à igreja, enfim, mas nós ainda não ressignificamos o que é ser um herdeiro de Deus. Quantos de nós ainda não entendemos que existe uma recompensa por trás de tudo isso que nós estamos vivendo e passando? Quantos de nós não entendem que o Senhor Jesus, ele deixou claro que Ele ia lá preparar morada para nós? Olha, existem alguns enganos que acontecem na nossa vida e que quando nós nos dispusemos a aumentar a nossa fé em Cristo, a viver de acordo com a vontade do Senhor, nós somos muito atacados mentalmente, para que a gente não professe a fé. E esses ataques fazem justamente com que a gente crie uma incredulidade. Hoje o que eu quero falar com você é sobre a herança de Deus, é sobre o tesouro do céu, é sobre o que está te esperando, sobre aquilo que raramente você se põe a pensar, sobre aquilo que raramente você dedica um tempo para avaliar e sentir em tua alma um gozo, uma gratidão de saber que um dia você viverá isso. Quantos de nós duvida, não acredita na herança de Deus? Quantos de nós acha que isso é uma coisa superficial e não leva a sério quando nós falamos que somos herdeiros de Deus? Presta atenção nisso que eu vou te falar. Muitas pessoas estão tão apegadas a coisas da terra, a coisas terrenas, que elas não conseguem mensurar o que é se desprender da terra para viver uma nova realidade, para viver uma realidade divina, o reino dos céus. Muitas pessoas são tão aprisionadas a coisas aqui na terra, a relacionamentos, a apegos materiais, que elas entendem que o único tesouro que existe é esse. Mas eu quero dizer a você que está me ouvindo que esses tesouros que o dinheiro compra, a traça corrói, o ladrão pode roubar. Isso é destrutível. Mas a herança do Senhor é incorruptível, ela é indestrutível. A herança do Senhor, ela é pura, ela não perde o seu valor. Eu quero dizer a você que o que o Senhor tem para te oferecer é muito além do que tudo que você já viu. Olha, eu sei que muitas das vezes nós estamos passando situações e aí você fala assim, mas Inara, você está falando isso para mim hoje, eu tenho tantas outras coisas para resolver, meu coração está tão ansioso por causa de outras coisas, mas eu quero dizer a você que quando você entende que ser herdeiro de Deus é algo superior, você não fica mais ansioso por coisas passageiras. Escuta isso que eu vou te falar agora e comece a ressignificar as tuas emoções. Aquilo que é muito urgente hoje, amanhã não será mais. Aquilo que é muito emergente
gente agora, daqui uma hora não será mais. Aquilo que nós ansiamos tanto, criamos tanta preocupação, daqui a pouco já não vai significar mais nada. Nós devemos entender que nós não devemos andar ansiosos, mas devemos ressignificar a nossa existência em Cristo. Devemos nos apoiar no Senhor para que assim nós possamos caminhar em paz. É importante que você adote um novo posicionamento, transforme a sua mentalidade. Eu sei, é muito fácil falar na teoria, na prática é mais complicado. Eu sei que nem tudo é simples assim, mas se você orar, se posicionar, você vai começar a entender a importância de cada uma dessas mensagens que eu trago para você. Eu estou trazendo para você mensagens de um livro que muda a vida das pessoas. A Bíblia é indiscutivelmente positiva em todos os seus aspectos. A Bíblia, ela traz transformação positiva para a vida das pessoas. E é impossível você que está me ouvindo acreditar que Jesus morreu na cruz por você, acreditar que existe um Deus criador, acreditar nos contextos históricos do Velho Testamento e duvidar que você é um herdeiro de Deus, duvidar que Deus preparou uma herança para você. Olha, eu sei que o inimigo de nossas almas muitas das vezes faz a gente acreditar que nós só temos isso mesmo, isso que nós temos hoje, essa realidade, essas pessoas, essa casa, esse cenário, esse trabalho, esse dinheiro na conta e às vezes a conta está vazia. Ele faz a gente acreditar que nós só temos isso. Ele faz a gente acreditar que esse é o fim, que nós vamos envelhecer e que acabou. É só isso mesmo, a gente vai morrer e acabou. E a salvação significa que eu não vou para o inferno. A salvação significa que eu não vou sofrer. É só isso. Mas a herança do Senhor é muito além disso. É importante que você pare de dar ouvidos às vozes malignas que ficam negativando as suas emoções e destruindo a sua fé e esperança na palavra do Senhor. Nós não devemos acreditar somente em alguns contextos bíblicos. Nós não devemos acreditar somente em alguns trechos bíblicos. Nós devemos acreditar em todas as escrituras, porque tudo que está aqui é sagrado e verdadeiro. A palavra do Senhor diz isso, que tudo passará menos a sua palavra. Então nós devemos entender que o que está escrito aqui é verdadeiro, e eu vou chegar num ponto em que eu quero que você entenda que você vai precisar aumentar a sua fé, você vai precisar aumentar a sua esperança, você vai começar a se posicionar como um verdadeiro herdeiro de Deus. Você precisa, a partir dessa mensagem, entender que professar a fé em Cristo, que se posicionar como um cristão, que ser uma pessoa religiosa é tornar você um herdeiro de Deus, é fazer você esperar pelo melhor. Imagina um filho que tem um pai muito rico e poderoso e que pode dar tudo o que ele precisa e muito além do que ele imagina. É assim que você tem que se sentir. Você não deve se sentir como alguém que está prestes a encontrar o fim, que é só isso que você tem e acabou, esse é o fim. Você não vai mais a lugar nenhum, você só tem que ansiar por coisas materiais que é destruído pela traça, que é roubado pelo ladrão. Você não tem que ansiar somente por coisas materiais ou por coisas passageiras. Você não deve ficar apegado a preocupações que amanhã já não vão mais ter valor. Você não precisa ficar se preocupando com as coisas destrutíveis e corruptíveis, porque o Senhor tem para você uma herança incorruptível. Eu vou explicar para você. E eu quero que você comece a ressignificar o seu entendimento de ser um herdeiro de Deus. Você não é um pobre coitado, uma pobre coitada. Você não é um rejeitado ou uma rejeitada. Você não é uma pessoa doente, adoecida. Você é um herdeiro de Deus. E como herdeiro, você deve se posicionar em esperança, em perseverança, para aguardar o que o Senhor tem para entregar a você. Olha, muitas pessoas passam por problemas financeiros e acham que é o fim. Muitas pessoas passam por enfermidade e acham que é o fim. Muitas pessoas passam por problemas familiares, problemas com o marido, com a esposa, problemas com os familiares, com os pais, com os irmãos, e acreditam que esse é o fim. Meu irmão e minha irmã, nós estamos falando de uma coisa muito superior. Nós devemos expandir a nossa mentalidade, transformar o nosso entendimento e entender que os mistérios do Senhor são muito além do que nós podemos imaginar. Olhe para a natureza, perceba como nós somos limitados e pequenos, como nós não temos como mensurar a grandeza e a preciosidade do reino dos céus. Por isso que hoje você elimine a incredulidade, comece a eliminar esse pensamento negativo de que é só isso que você tem, que é só isso que você espera, que esse é o fim, que é só isso que você vai viver, e comece a alimentar no seu coração uma fé verdadeira de que você é herdeiro de Deus. A herança do Senhor, ela é incorruptível, ela é pura, ela não perde o seu valor. A herança do Senhor, ela é algo que traz para você
a verdadeira felicidade, o que é glorioso. E eu vou começar a descrever para você agora, para você entender muito mais. Presta atenção, em Apocalipse está escrito que não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, que nós vamos viver numa realidade completamente gloriosa. Está escrito em Apocalipse que viveremos numa cidade feita de ouro puro, de pedras preciosas. Está escrito nas Escrituras que olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Olha, só da gente começar a imaginar, comece agora nesse momento, feche os seus olhos, presta atenção no que eu estou te falando. Eu não estou te contando uma historinha imaginária, eu não estou aqui te contando uma história fictícia, eu não estou te contando contos de fada, eu estou falando para você das Escrituras, que é viva, é sagrada, que se perdura por séculos e séculos, que muda a vida das pessoas. Na Escritura que você crê, naquela escrita e inspirada pelo Espírito Santo, que muda a vida das pessoas, que traz salvação. É importante que você comece a tomar posse dessa herança, para você entender que não haverá mais choro, não haverá mais tristeza, que existe uma herança esperando por você, um lugar lindo, precioso e glorioso. Você receberá um corpo imortal. Você sabe o que isso significa? Que se você estiver doente agora, ou se você tiver medo de morrer, não é isso que te espera, porque você vai receber um corpo imortal, um corpo espiritual e incorruptível, um corpo glorioso que será transformado por Deus. É importante que você entenda que no lugar dessas fraquezas você vai receber força, que no lugar da morte, da destruição que temos nesse mundo, você receberá uma vida eterna. Meu irmão e minha irmã, eu sei que muitas das vezes o inimigo de nossas almas faz a gente pensar que tudo isso é ilusório. Eu mesma, muitas vezes na minha vida, duvidei. Eu, durante muito tempo, no meu passado, eu tinha uma incredulidade no meu coração, que eu achava que isso era muito fantasioso. Eu não conseguia mensurar, até que eu dei lugar para o Espírito Santo de Deus começar a abrir o meu coração, a me dar visões, a me dar experiências espirituais, as quais eu percebi o tamanho do poder de Deus, como Deus ele traz coisas gloriosas e preciosas. Olha, se você ainda não viveu uma experiência dessa, se você ainda não pôde mensurar isso, peça a Deus para que Ele te mostre, para que Ele possa alimentar a sua esperança, a sua perseverança, a sua fé. Nós devemos nutrir o nosso coração para que a gente possa se posicionar como verdadeiros herdeiros de Deus. Olha, meu irmão e minha irmã, durante um tempo no meu passado, eu vou compartilhar isso com você que está me ouvindo, para você entender o porquê que hoje eu trago isso para você com tanta fé no meu coração. Durante um tempo no meu passado, eu passei por um processo um pouco depressivo, onde eu acreditava que era o fim. Eu sou uma pessoa que passei por muitos processos de sofrimento, e assim, muitas pessoas não sabem da minha intimidade, mas assim, eu perdi meu pai, eu perdi minha mãe, eu fiquei sem nenhum familiar, eu fiquei sozinha. E sozinha eu passei por muitos problemas e dificuldades, problemas financeiros, problemas na alma, eu me sentia abandonada e eu, além de tudo, todas essas coisas, eu comecei a viver uma opressão maligna por causa dos pecados em que eu vivia. E dentro de tudo isso chegou um momento em que eu vivi uma profunda incredulidade, eu me revoltei com Deus. Eu não acreditava em Deus, eu não acreditava na palavra de Deus. Eu comecei a ficar com o coração tão endurecido e incrédulo que eu achava que tudo isso aqui era fantasioso. E a minha vida perdeu a razão. Olha, em alguns instantes da minha vida eu me deparei com o sabor da depressão, com o sabor de sentir vontade de morrer. É a coisa mais profunda e negra que se pode sentir. E durante aqueles momentos em que eu vivi aquelas sensações de querer morrer, porque a depressão ela traz essa frequência, ela faz você sentir desejo por não estar vivo, é algo que não dá para explicar. Você não quer ficar acordado, você quer morrer, você não quer mais sentir a vida, você quer morrer, é algo muito ruim e não tem como explicar. E durante todo esse processo eu ainda assim falava com Deus, mesmo brigando com Ele, mesmo incrédula, não acreditando na palavra dele, eu não conseguia acreditar no amor, eu não conseguia acreditar, sabe, que de fato Deus podia trazer o melhor para a minha vida. E aí, em alguns determinados momentos, Deus, ele, em sua infinita misericórdia, através dos seus sinais de amor, ele fazia isso que eu estou fazendo com vocês agora, ele fazia com que mensagens como essa chegassem até mim, e eu recebia aqueles sinais de amor, eu recebia aquelas mensagens, eu recebia as palavras de consolo, de acalento, e Jesus, ele começou a me proporcionar experiências espirituais, e
começou a abrir o meu coração e me mostrar o mundo espiritual como eu nunca tinha visto, alimentando a minha fé, aumentando a minha esperança. E foi quando Jesus mostrou para mim que nós, seres humanos, não conseguimos viver sem a fé e sem a esperança na herança de Deus. Presta atenção nisso. Se hoje você se levanta, vai trabalhar, sabe, se preocupa com a sua vida e com a sua realidade, é porque no fundo, no seu coração existe uma semente de esperança que você tem algo muito maior a receber. Se você de fato acreditasse que essa vida que você tem é só isso e acabou, você já teria se destruído, você já teria desistido, porque é muito pequeno imaginar que a nossa vida é só isso. É muito medíocre, é muito doloroso, é muito triste acreditar que o que nós temos para viver é só isso aqui, acabou. Não há sentido na nossa existência se nós acreditarmos que tudo que nós temos é isso. É esses bens materiais que um dia serão destruídos, são as nossas fotos que um dia serão jogadas fora quando nós morrermos, são as lembranças que serão apagadas ao longo dos anos. Meu irmão e minha irmã, eu quero dizer a você que ter esperança nas promessas do Senhor e mais do que isso, se posicionar como um herdeiro de Deus, é perceber que nós somos muito, muito favorecidos, é perceber que não existe dentro de nós nada que possa nos enfraquecer, além de aumentar a nossa fé. Presta atenção nisso que eu estou te falando. Nós precisamos de verdade nos posicionarmos como herdeiros, parar de ignorar aquilo que está escrito na Bíblia, que diz que nós receberemos a coroa da vida, que o Senhor fará nova todas as coisas e que realmente não haverá mais morte. Você consegue entender que vai existir um momento que não vai existir mais morte? Nós não vamos mais precisar ter medo do fim, porque ele não vai mais existir. Nós não vamos mais ficar tristes por coisas bobas, porque nós viveremos em momentos gloriosos. Não haverá mais choro e nem dor. É por isso que nós lutamos, é por isso que nós oramos, e foi por isso que Jesus veio, para nos dar a vida eterna, para nos levar a viver numa cidade gloriosa, onde verdadeiramente ela é feita de ouro, de pedras preciosas, onde nós não conseguimos, com a nossa visão humana, nem mensurar o tamanho da preciosidade, da glória que há de vir nesse tempo. Por isso que hoje, através dessa mensagem, você possa ressignificar o seu posicionamento, parando de acreditar nas mentiras malignas, que diz que a velhice um dia vai te destruir, que diz que esse é o fim, que a enfermidade vai te destruir, que isso que você vive é tudo que você tem e que você precisa se apegar, sabe, no dinheiro na conta, que você precisa poupar e se preocupar muito com os bens materiais, você precisa ficar, sabe, apegado nas coisas dessa terra, porque isso é tudo que você tem. Meu irmão e minha irmã, ressignifique nesse momento esse pensamento e se posicione como herdeiro de Deus. Eu acabei de ler para você no versículo que diz que Deus nos predestinou conforme o seu plano, e Ele fez tudo de acordo com a sua vontade. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, e Ele diz claramente que nos tornou herdeiros em Cristo. Então eu quero dizer a você que está me ouvindo que em Cristo você é um herdeiro. Então olha só para finalizar essa mensagem, eu quero que você entenda que não importa qual problema você está vivendo hoje, esse problema ele é inferior à herança que Deus tem para a sua vida. Não importa quantas pessoas te ofenderam, te humilharam, não importa se existiu um conflito, sabe? Perdoe quem precisa ser perdoado, sabe? Acalme a sua alma, se posicione numa posição de paz, entendendo que o que tem aqui é muito inferior ao que há de vir, que todas essas coisas que o dinheiro compra são destrutíveis, mas o que o Senhor tem para você é incorruptível. O valor do que o Senhor tem para você não se perde, não é destruído. Por isso que hoje você entenda que o seu nome está escrito no livro da vida. Você receberá um corpo imortal, um corpo incorruptível, você receberá um corpo glorioso. Você não vai mais sofrer com fraqueza, com dores, com enfermidade, mas você terá uma vida eterna. E me desculpe, meu irmão e minha irmã, mas não trate isso como uma palavra fantasiosa, mas tome posse dessa semente, entendendo que tudo que está escrito nas Escrituras é precioso, é valioso e é verdadeiro. Nós não vamos acreditar numa parte da Bíblia, vamos acreditar em tudo, inclusive que seremos levados para viver numa terra preciosa, um local onde há glória, e nós não sofreremos mais, não haverá mais dor. Eu estou repetindo porque você precisa crer nisso, você precisa perseverar. Por isso eu quero dizer a você, um novo posicionamento significa
que agora você vai fazer o seguinte: em situações difíceis, você vai alimentar a sua esperança, entendendo que você é um herdeiro de Deus. Em momentos difíceis, você vai perseverar, crendo na herança do Senhor. Posicione-se como um herdeiro, orando mais, pedindo mais fé, pedindo mais força, alimentando o seu coração das preciosidades, dos tesouros de Deus, aqueles tesouros que estão no teu coração. E ninguém nunca vai roubar de você. Essa semente que eu estou te entregando agora é algo que ninguém pode roubar de você. É algo que você pode colocar no seu coração através da fé. A fé é um firme fundamento do que você crê. Você espera, você não vê, mas você crê e ninguém pode roubar de você. Então que hoje você tome posse do posicionamento de ser herdeiro de Deus em Cristo. Feche os seus olhos, deixa eu orar por você. Senhor meu Deus, eu quero te apresentar nesse momento a pessoa que está ouvindo essa oração e eu quero pedir a Ti, nesse momento, que semeie essa semente, Senhor, assim como o Senhor fez no meu coração. Quando eu não tinha fé, quando eu não queria viver, quando a minha alma estava profundamente angustiada e o Senhor veio através dos seus sinais de amor, das suas sementes e plantou em mim, Senhor, perseverança, esperança, fé. Que assim o Senhor possa fazer com cada uma das pessoas que ouvirem essa mensagem. Que essas pessoas possam se posicionar como verdadeiros herdeiros de Deus, crendo que o Senhor tem o melhor para elas, crendo que o Senhor tem uma herança incorruptível e que o Senhor tem tudo aquilo que é superior ao que ela já viu. Em nome de Jesus eu peço ao Senhor que essa oração, que essa mensagem traga um impacto, um divisor de águas, para que essa pessoa possa a partir desse momento entender que o Senhor preparou o melhor, que tudo isso que ela está vivendo é passageiro, que não existe nada nessa terra que se compare ao que o Senhor preparou. E em nome de Jesus, a partir dessa oração, ela sinta paz, ela sinta esperança, ela sinta gratidão, ela seja revestida pelo teu poder, pela tua glória, pelo teu Santo Espírito. É o que eu peço, em nome de Jesus. Amém. Essa é mais uma mensagem contida na nossa programação especial Quem é você em Cristo? Se você não ouviu todas as mensagens ainda, acompanhe cada uma delas. É uma programação de 21 dias para edificar a sua alma, fortalecer a sua fé e fazer com que você caminhe sendo quem Cristo te chamou para ser. Que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sempre contigo.